Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar então a nossa meditação no capítulo 9 do livro de Levíticos. Passaram, pois, os 7 dias da ordenação sacerdotal, e no 8º dia Moisés convocou Arão e seus filhos e todas as autoridades do povo de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito. Traze-os perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os 2 de 1 ano e sem qualquer defeito para o holocausto. Mais um bovino e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Oferecei o sacrifício desses animais juntamente com a oferta de cereais misturada com azeite, e façam tudo conforme vos oriento, pois hoje, com toda certeza, o Senhor vos aparecerá. Sendo assim, trouxeram diante da tenda do encontro tudo o que Moisés ordenou, e toda a comunidade se aproximou e permaneceu de pé diante do Senhor. Então Moisés falou para o povo: Isso é o que o Senhor vos ordenou que fizessem, para que a sua glória vos apareça. Voltando para Arão, orientou o Moisés: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e cumpre assim o rito de expiação por ti e por tua família. Apresenta então a oferenda do povo e faz por ele o ritual de propiciação, de acordo com as instruções do Senhor. Arão se aproximou do altar e imolou o bezerro do sacrifício por seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue. Arão molhou nele o dedo, aplicou sobre as pontas em forma de chifres do altar e derramou o restante do sangue na base do altar. A gordura do sacrifício pelo pecado, os rins, a massa de gordura que sai do fígado, queimou-os no altar, conforme o Senhor ordenou a Moisés. A carne e o couro queimou-os fora do acampamento. Depois imolou o holocausto, cujo sangue os filhos de Arão apresentaram, ele derramou sobre o altar em redor. Também lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro e queimou também em cima do restante da oferta queimada. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo, pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo, matou, ofereceu a Deus como tinha feito como oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e ofereceu a Deus, exatamente conforme mandava a lei. Depois solicitou que se apresentasse a oblação, a oferta de cereais. Tomou um punhado que queimou no altar, além dos holocaustos da manhã. Por fim, ele imolou o bovino e o carneiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e ele o derramou sobre o altar em redor. Eles lhe apresentaram também a gordura dos 2 animais, a cauda gorda, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar. Então, Arão tomou o peito, a coxa direita de cada animal e fez os gestos característicos do mover de apresentação da oferta diante do Senhor, exatamente conforme Moisés o havia orientado. Depois de oferecer todos esses sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo e os abençoou. Então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disto, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com face por terra.
Nós temos visto, queridos, que o plano de salvação foi elaborado por Deus, realizado por Jesus Cristo e ministrado pelo Espírito Santo na vida de todos os que desejam receber a graça da salvação. O projeto de Deus é perfeito, nele não tem qualquer erro, e o próprio Deus é quem chama eficazmente. Ele mesmo santifica os que de bom grado atendem o seu chamado, os vão preparando, capacitando para que possam agir de acordo com o seu projeto, com todos os detalhes. Não há lugar para preguiçosos no trabalho do reino. Ele santifica, purifica o impuro, ele capacita para vencer o pecado e para trabalhar. E o trabalho do cristão é esse, é entregar o convite para outras pessoas, ajudando os que aceitam o convite a saírem também da servidão do pecado. Aqui no versículo 1, Arão e os seus filhos passaram uma semana em consagração para todo mundo vendo, né? E depois, só para depois de uma semana só que eles foram assumir o trabalho com os anciãos na ministração dos rituais do santuário. Todos os que buscam o perdão e a reconciliação com Deus vão ser usados como agentes de perdão. Isso é certo. Nós sabemos que fomos perdoados quando passamos a nos preocupar com a consequência dos pecados na vida dos que continuam na impureza e sofrendo o peso da culpa. O segundo versículo até o versículo 7, eles mostram que quem se submete à vontade de Deus com o real objetivo de abandonar o pecado, cria as condições necessárias para uma vida cheia da presença de Deus. Quem se submete realmente à vontade de Deus, com o objetivo de abandonar o pecado, vai criar, sim, as condições necessárias para uma vida cheia da presença de Deus. Vai fugir de toda imoralidade, vai fugir dos empregos que não proporcionam um lugar, que não proporcionam condições para uma vida cheia da presença de Deus, vai fugir de todo tipo de situação que não condiz com alguém que quer ser cheio da presença de Deus. E depois ali os versículos 7 até o 22 mostram que Deus tem prazer em se manifestar para os que seguem as orientações dele à risca. Para aqueles que se purificam, que se apartam de tudo que ele manda com o real objetivo de interceder pelos que ainda precisam de perdão, com o objetivo de levar os que ainda precisam de perdão para o caminho da salvação. E depois os versículos 23 e o 24, né? Eles mostram que uma vida de consagração a Deus é uma vida de submissão total a Ele. Uma pessoa submissa a Deus vive para abençoar os outros. E a consequência disso é Deus se manifestando no meio do povo e o povo cheio de alegria se derramando em adoração. Nós precisamos saber, queridos, que o cristianismo não é uma religião, mas é um estilo de vida. E não é um estilo de vida que deixa as pessoas em situação confortável. Isso não é.
É verdade que Deus instituiu a religião, que é a forma de religar os homens a Ele. O sangue faz parte dessa religião. A consagração dos sacerdotes e do povo estava ligada ao sangue. Os filhos de Arão trouxeram o sangue depois de imolar o bezerro da oferta pelo pecado. E o sangue foi derramado na base do altar, formando uma poça de sangue. E o sangue foi borrifado ao redor do altar depois do holocausto. E depois do sangue foi borrifado de novo em volta do altar. E depois do boi e do carneiro serem degolados em sacrifício pelo pecado do povo. Sim, queridos, nós precisamos entender que o cristianismo não é nenhum conto de fadas, não tem nenhuma magia, não tem romance nas cenas da salvação. O povo todo sujo de sangue, reunido no lugar sagrado, assistindo às torrentes de sangue que escorriam por cada pecador. Tudo isso era necessário para que o pecador pudesse se relacionar com um Deus santo e para que a glória desse Deus pudesse se manifestar no meio desse povo. A última cena da salvação aconteceu há mais de 2000 anos atrás e não foi nada diferente disso. Eu queria levar vocês todos nesse momento à cena, a última cena da salvação. Enquanto o Cordeiro Imaculado derramava o seu sangue no lugar santo, as pessoas assistiam o sangue sendo aspergido naquele lugar, naquela cruz. O sangue de Jesus Cristo estava aspergindo todo aquele lugar, estava saltando nas pessoas. O sacrifício foi aceito pelo perdão de toda a humanidade. Cada pessoa que se chega ao sumo sacerdote Jesus com o objetivo de receber perdão vai ser perdoado, purificado, transformado num instrumento para a libertação de muitas outras pessoas. E depois disto, queridos, até hoje continua sendo derramado muito sangue para que o Evangelho permaneça dando frutos. É o sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, que é derramado nos seus seguidores, que continuam derramando seu sangue por amor de muitos. Deus continua à procura das pessoas que querem perdão para manifestar sua glória e para derramar sua presença. Deus continua exigindo submissão total a Ele. Ele entregou Jesus para ser o Cordeiro perfeito, derramando seu sangue para nos livrar do mal para sempre. O sangue serve para produzir nojo do pecado e de tudo que ele representa. Mas, depois de produzir nojo do pecado e de tudo que ele representa, depois de ele produzir esse nojo, nós temos que vomitar o pecado. Nós recebemos o perdão de Deus e nós desfrutamos a alegria incomparável daquela paz que excede todo o entendimento humano, que só um filho legítimo de Deus consegue desfrutar. Pensem nisso, queridos. Todo esse sangue tem que produzir nojo do pecado em nós, nojo do pecado e de tudo que o pecado representa. E quando nós sentimos esse nojo, nós vomitamos o pecado, nós abandonamos o pecado e então nós recebemos perdão de Deus e nós desfrutamos daquela paz que só um verdadeiro filho de Deus pode sentir, pode desfrutar. Por que não desfrutar dessa paz? Por que rejeitar a salvação? Por que não querer ser um filho legítimo de Deus?
Um forte abraço e que o Papai do Céu perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele cause em nós esse nojo pelo pecado e que Ele resplandeça o seu rosto sobre todos nós. Amém e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus.